Faça um maravilhoso dia. Como é que você está? Tudo bem? Se não estiver bem, pode ficar tudo muito bem se você compreender como é que funcionam os mecanismos da sua vida, da sua mente, como realmente funcionam as ações internas que você carrega com você, que fazem parte da sua estrutura psicológica. Certíssimo? Então, muito bem. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa azarada? Você se considera uma pessoa que tem azar? Tem pessoas que pensam assim, que a vida delas é uma vida de azar, é uma vida onde as coisas dão errado, que é comum as coisas darem errado. E muitas vezes, faça um maravilhoso dia, Lucilene, Aline aí também, maravilhoso dia para vocês. E muitas vezes a pessoa ela acha que esse nome, né, azar, ela, ela diz que ela nasceu assim e as coisas dão errado para ela, né? E aí toda sorte de problemas que surgem, situações, aí ela imagina que ela não nasceu para aquilo, né? Ela não nasceu e aí ela não sabe resolver aquelas questões e por de repente não ter desenvolvido uma habilidade, ela imagina que ela não consegue e ao invés de trazer soluções, ela acaba não ajudando outras pessoas também. Pois é, e para isso eu preciso compartilhar com vocês uma metáfora que fala exatamente sobre isso. Eu não sei como é que foi a infância de vocês. Você que está assistindo agora, eu não sei como é que foi a sua infância. Mas tinha uma brincadeira entre as crianças que era a brincadeira da cabra cega. Ou em algumas outras culturas, outras localidades, a cobra cega, né? E eu vou ilustrar a situação, eu vou ilustrar aqui para vocês sobre a cabra cega, ou a cobra cega, como você queira. Acontece que numa determinada localidade, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, essas coisas de última hora assim, ao vivo, é normal, né? Beleza. Espera só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Fugindo aqui o meu áudio. Aí. Bom, agora deu certo. Voltando na questão da cabra cega, cobra cega. Acontece que é uma brincadeira bem divertida, é uma brincadeira que a criançada, pelo menos na minha época, se divertia à beça, muito mesmo. E normalmente isso acontecia na escola, né? No horário do intervalo, né? Do recreio, né? Era muito bom, era muito legal. Só que eu, para ilustrar essa história, essa brincadeira, eu vou usar justamente a ilustração de um ouriço. Você sabe o que é um ouriço? Um ouriço, sabe aquele animal cheio de espinhos? Pois é. O ouriço, ele justamente ele tinha os seus colegas de escola, né? E eles estavam brincando no recreio. Começaram a brincar de cobra cega ou cabra cega. E junto dele tava lá o castor, tava lá o pinguim, tava lá a girafa, tava lá o urso, vários animais pequenos, crianças, estavam brincando de cabra cega, de cobra cega. E acontece que o ouriço ele estava bem em volta
quando o castor ele teve ali as vendas nos olhos colocadas. E aí começaram a girar o castor, e o castor começou a ser girado, e aí o castor começou a ir atrás dos colegas para justamente pegar, para ver quem que ele ia pegar primeiro. Pois bem, a primeira coisa que acontece aqui é que no momento em que ele vai tocar em alguém, ele toca justamente em quem? No ouriço. Olha que coisa. E alguém poderia dizer, que azar, né? Que azar. Que azar de quem? Do castor, né? Porque agora a pata dele estava sangrando, sangrando muito, 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 muito mesmo. E aí também, naquele momento, o ouriço, ele começou a se sentir culpado, porque ele não podia participar daquela brincadeira, ele não podia participar daquele envolvimento com os colegas, com os amigos ali, porque ele, cheio de espinhos, ele ia ferir sempre alguém, sempre iria ferir alguém porque a natureza dele faz parte da estrutura dele, então ele já estava entendendo que não ia dar muito certo ficar ali, não ia dar muito certo. Então ele estava bem triste e ele já estava até olhando para o amigo com a pata ferida, sangrando muito, muito, muito mesmo. Ele se sentindo culpado e ele começou a imaginar que realmente aquela brincadeira não daria para ele. Pois é, o castor ele saiu e aí no lugar do castor entrou o crocodilo. O crocodilo é uma espécie de jacaré. Também colocou as vendas, só que o crocodilo ele era bem atrapalhado, muito atrapalhado. O menino atrapalhado. E ele começou a ser girado e ele começou a tropeçar em todo mundo, a cauda dele esbarrando em todo mundo, batendo em todo mundo. Daqui a pouco, esse crocodilo começou a pisar num monte de caco de vidro. Nem sei de onde surgiu aqueles cacos de vidro, mas tinha tanto caco de vidro que ele começou a pisar e ele começou a se machucar, ele começou a se ferir. E daqui a pouco ele parou a brincadeira, começou a chorar. E aí os amigos foram para socorrer o crocodilo, para tirar os cacos de vidro da pata dele e não estavam conseguindo. Estavam procurando de um lado para o outro uma pinça para tirar os cacos de vidro da pata do crocodilo, para ver se livrava o amigo daquela situação. Imediatamente o ouriço, ele pegou dos seus próprios espinhos, pegou 2 e transformou aqueles espinhos como uma pinça. E ali ele começou a retirar, ajudar os amigos a retirar os cacos de vidro que estavam nas patas do crocodilo, daquele menino crocodilo. Pois bem, naquele momento eles começaram a entender que deveriam parar aquela brincadeira da cabra cega, da cobra cega, porque não estava dando muito certo. E aí o crocodilo imediatamente ele sugeriu o seguinte: vamos brincar de hospital, né? E assim ele começou a imaginar, ele começou a pensar que brincando de hospital eles envolveriam todo mundo que estava ferido, né? E ainda assim envolveria o amigo dele, o ouriço, que estava triste anteriormente por não poder participar daquela outra brincadeira. Você repare isso, repare nessa história, é uma fábula, claro, mas com o intuito de aprendizado, com o intuito de compreensão, e muitas vezes o nosso cérebro ele capta exatamente a lição extraída dessa informação que a gente compartilhou agora. Talvez racionalmente, num primeiro momento, a gente não entenda muito, mas o nosso emocional ele captou. E é isso que eu quero complementar com você aqui. Muitas vezes você está justamente na condição do ouriço.
você parece que você não se encaixa em determinadas atividades, determinadas ações, né? Você é o patinho feio, você se acha o patinho feio e aí você fica com aquela coisa da vitimização, alimentando aquela sensação, ninguém me ama, ninguém me quer, ou ninguém gosta de mim, né? Se culpando às vezes por determinadas ações, determinadas falas, que são como espinhos, acabam ferindo as outras pessoas. Mas, muitas vezes, nós estamos não simplesmente como ouriço, mas como castor, né? A gente entra numa determinada atividade e às cegas, completamente às cegas, e daqui a pouco, na primeira ação, a gente percebe que a gente se fere, a gente se machuca, né? A gente se magoa, se entristece, se aborrece, né? Se fere, se corta. E isso acontece de repente com uma certa frequência, principalmente quando você entra na mesma atividade. E aí nós temos como a questão do jacaré, do crocodilo. Esse crocodilo, ele era considerado um trapalhão e ele colocou as vendas, imagina, alguém que se sentia atrapalhado e que ainda assim foi para a brincadeira, né? Foi para a brincadeira e ainda assim, quando começou a rodar, a girar, alguém poderia dizer que foi azar. Foi lá e pisou nos cacos de vidro, né? Pisou nos cacos de vidro. Você vê que nem sempre o ouriço é o que fere e nem sempre você precisa se classificar como alguém azarado, porque todos, veja, todos, nas três situações, o ouriço, o castor e o crocodilo, nas três situações, os três se feriram. Percebeu isso? Você percebeu que os três se feriram? O ouriço se feriu porque ele se sentiu culpado. O castor se feriu porque entrou na brincadeira e imediatamente foi ao encontro do ouriço. O crocodilo, que não tinha nada a ver nem com o castor, nada a ver nem com o ouriço, se feriu porque tinha cacos de vidro no chão e ele pisou em vários cacos de vidro e ele se sentia atrapalhado. E muitas vezes é assim, muitas vezes você vai se perceber assim e está tudo bem, mas eu gostaria de convidar você a perceber isso. Perceba a ação do crocodilo. Quando, diante do cenário, diante do problema, a primeira coisa que ele fala, que ninguém estava conseguindo achar uma solução para tirar os cacos de vidro das patas do crocodilo, a primeira coisa que ele pensa e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a brincadeira, vamos mudar a ação e vamos mudar para envolver todo mundo. E ele se preocupou com o ouriço e envolver o ouriço, em trazer o ouriço para perto, né? Vamos brincar de hospital, porque assim o ouriço participa, né? E muitas vezes nós poderíamos ter essa atitude do crocodilo, né? Ao invés de afastar as pessoas, nós podemos criar formas e meios para aproximar as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa ela está se sentindo ferida porque ela carrega determinados espinhos, né? E é culpa do ouriço carregar determinados espinhos? Não, faz parte de quem ele é. E muitas vezes eu poderia trazer aqui que uma pessoa ela tem o perfil dominante. Eu poderia trazer aqui que de repente uma pessoa ela tem um perfil otimista. Eu poderia trazer aqui que de repente o outro perfil da pessoa, de uma outra pessoa, o perfil predominante é um perfil harmônico, ele é mais harmônico. O outro perfil de uma outra pessoa, ele poderia ser mais racional. Ele não é otimista, mas ele pondera tudo. Ele quer calcular todas as coisas. Entenda que esses perfis que eu acabei de falar aqui,
o dominante, o otimista, o racional, o harmônico, esses perfis são pessoas que todos nós temos esses perfis, mas cada pessoa tem a sua predominância naquilo. E quando a gente não entende muitas vezes a linguagem do outro, como o outro se comporta, como o outro age, como o outro pensa, como o outro sente, significa que muitas vezes nós não entendemos quem nós somos. Significa dizer que muitas vezes nós nem sabemos como nós somos. Eu sei que muitas vezes haverão palavras minhas que poderão ir como uma agulha, como um espinho, né, do ouriço. Né? Outras vezes, o mesmo espinho do ouriço pode servir como uma pinça para tirar os cacos de vidro na pata de alguém, entende? Né? Então, eu preciso entender como eu sou e utilizar aquilo que eu carrego na minha personalidade, nas minhas características, utilizar disso para beneficiar o outro. E parar de achar que eu sou um azarado. E parar de achar que as minhas características são um defeito permanente na minha vida. Nem sempre o que você carrega em você é defeito. O que poderia ser defeito para o castor, para o jacaré, foi a salvação, né? Foi a libertação do caco de vidro nas patas do jacaré. Então eu quero trazer para você o que para alguém um dia você foi defeito, talvez para outra pessoa o que você tem, o que carrega em você pode ser uma solução. Você está entendendo? Então, tudo isso tem relação com o seu perfil de quem você é. O que eu quero trazer aqui com você, e não vou estender mais, você perceber que o que está em você, as habilidades que estão em você, o que você já percorreu na vida, o que você já desenvolveu na sua vida, a maneira como você pensa, a maneira como você sente, as palavras que você carrega podem ser extremamente benefício para alguém. Nem tudo é interpretação. A gente tem uma mania, é coisa do ser humano, de imediatamente rotular. O nosso cérebro, ele precisa rotular. Ele capta uma determinada sensação, a gente está no ambiente, a gente tem os nossos neurotransmissores e a gente capta uma determinada emoção e aí imediatamente a gente que já quer dar a interpretação. Isso já faz parte do processo quem nós somos. Imediatamente a gente já rotula, a gente já faz isso. A gente já faz isso com as outras pessoas, a gente já faz isso com a gente mesmo. Então, isso faz parte do processo natural. Agora, olhar para o outro, entendendo que, de repente, aquela maneira mais enérgica, né? O fato da pessoa ser enérgica não significa que a pessoa seja uma pessoa grossa, né? E nem arrogante. De repente a pessoa é dominante, mas não significa que a pessoa é arrogante, é prepotente, nada disso, né? Só que é a maneira como a pessoa se vê, né? É a maneira como a pessoa aprendeu a lidar com a vida. Talvez a maneira como a pessoa foi criada, né? Como a pessoa ela passou pela criação da vida dela, ela aprendeu a ser assim. E todos nós temos um pouquinho de dominância. Todos nós. Só que tem aqueles que são mais. Ou de repente você olha para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa, tudo para ela, olha isso. Tudo para ela é otimismo. Num determinado ponto é legal. Só que aí, de repente, em determinadas situações da vida, você olha e fala assim, caramba, chega a ser chato fulano de tal com tanto otimismo. Às vezes o otimismo de alguém está ferindo o outro,
né? Então, ou seja, o otimista, ele pode olhar para si, ele pode ter, ele continua sendo ele, o otimista. Mas às vezes, o otimismo dele está ferindo alguém, está machucando alguém, né? E está ferindo quem? Está ferindo provavelmente alguém que é extremamente irracional. Ou está ferindo aquele que é mais introspectivo, né? Mais fechado, aquela coisa assim. Então, perceba. E às vezes até o que é mais introspectivo, alguém olha assim e fala assim, nossa, fulano de tal, ele não participa de nada. Não é que ele não participa, ele tem a maneira dele participar. Acontece que ele participa de uma forma mais silenciosa, ele é analítico, ele vai analisando todas as situações, ele é observador e todos nós temos um pouco disso. A gente vai falar mais sobre isso, não hoje. A gente vai falar mais sobre esses perfis que todos nós temos e de repente você vai descobrir qual é o perfil de predominância que está em você. E que como isso pode contribuir ou de repente em excesso, em algumas situações de excesso, podem atrapalhar. Isso não tem nada a ver com azar, pessoal, tá bom? Nada a ver com azar. Não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com azar, até porque sorte e azar tem a ver com preparo, oportunidade e preparo. Falta de preparo, alguém vai dizer que foi azar. Alguém preparado, alguém vai dizer que foi sorte. Tá certo? É isso aí, gente. Então, guarda essa. O ouriço e a cabra cega, né? Que lição, hein, pra gente no dia de hoje. Pensa sobre isso no ambiente que você tiver. Observe quem é o ouriço, quem é o castor e quem é o crocodilo no dia de hoje. Depois comenta aqui. Só não marca, pelo amor de Deus. Ou marca a pessoa, fala assim, ó, assiste aí e tal. Mas, pelo amor de Deus, não vai falar que a pessoa é o ouriço. Ó, você é o ouriço. Ó, você é o crocodilo. Tá bom? Faz isso, marca a pessoa aqui e a pessoa vai assistir, vai curtir aí com a gente. Tá bom? Então, faça um maravilhoso dia e bora seguir o jogo. Quem sabe aí a gente vai mudando o jogo, um jogo de cada vez e aprendendo cada vez mais uns com os outros. Eu aprendo com você. Você aprende comigo. Assim a gente troca experiências. Assim a gente vai evoluindo, vai crescendo. Tá bom? Faça um maravilhoso dia. Maravilhoso dia para ti, Cirleide. Eu também gostei dessa metáfora que a gente está compartilhando aqui no dia de hoje. Tá bom? Depois vai ficar também no YouTube. Depois você dá uma olhadinha por lá, você pode assistir por lá ou por aqui mesmo. Fui. Ótimo dia para vocês.